Pessoal, quero compartilhar com vocês porque essa nossa geração é a geração mais rasa e insípida que a gente já passou de cristãos sobre a terra. E eu quero começar com um exemplo e um testemunho de vida. Era uma manhã de escola bíblica dominical e eu ouvi a pregação de um pastor querido lá da nossa igreja. Ele pregou sobre quando o sol já não nasce mais para você, quando o seu dia parece que amanhece nublado. Nesse dia ele confessou que ele tinha um câncer agressivo. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha presenciado tão singela pregação, mas ela foi tão simples, irmãos, mas ao mesmo tempo foi poderosa. E aquilo entrou no meu coração como se fosse uma espada, sabe? Me rasgando mesmo. Esse pastor faleceu poucos meses depois e a mensagem dele até os dias de hoje ainda ecoa no meu pensamento. A geração atual, ela não sabe sofrer, pessoal. Os pregadores atuais, eles não falam sobre a bênção do sofrimento. É verdade, existe bênçãos no sofrimento. As grandes conquistas de Deus para as nossas vidas, as grandes transformações que Deus faz no nosso caráter, se dão no meio de provações, de grandes desertos. Nós sabemos que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Ele nos deu um exemplo do que é ser maturidade, do que é conquistar a maturidade através de grandes sacrifícios. Inclusive o sacrifício de Cristo, que foi o sacrifício vicário de cruz. Maior dor e sofrimento que um ser humano já pode ter passado. Se tem uma pessoa decidida, meus irmãos, a te fazer feliz, essa pessoa é o diabo. Preciso deixar isso bem claro para você. O sofrimento, na verdade, ele provém, se tem uma pessoa no mundo dedicada a te fazer feliz todos os dias, esse alguém é o diabo. Ele tem interesse em fazer você estar feliz e apaixonados pelas coisas dessa vida, das coisas desse mundo. Jesus nos alertou para isso, dizendo que nós devemos buscar as coisas que são de cima, porque as coisas que são de baixo, a traça corrói e o ladrão também rouba. O sofrimento que provém de Deus, ele não visa a nossa destruição. Ele visa o nosso quebrantamento, o nosso aperfeiçoamento, o nosso temor e sustentabilidade da nossa fé. A nossa geração, ela é muito rasa, irmãos, ela é muito insípida. Ou seja, ela não tem profundidade, por isso que ela é rasa. Ela não tem profundidade na palavra de Deus. Ela não tem cheiro, ela não tem aroma de Cristo. As pessoas se dizem cristãos, mas elas não são pequenos cristos, elas não transmitem um aroma de Cristo. Essa geração, ela aprendeu que Deus tem um compromisso em fazer elas felizes. E esse é um erro de interpretação que se dá por muitas mensagens que têm saído, inclusive muitas delas dos nossos púlpitos, onde os ministros de hoje têm imitado algumas práticas do coach corporativo, têm trazido esse conceito para dentro dos nossos templos e para dentro dos nossos ajuntamentos. Tem um livro do Byung-Chul Han chamado Sociedade do Cansaço, que o professor Willibaldo também transmitiu isso dentro do contexto da igreja, né? Esse cansaço da igreja, essa busca por resultados, essa busca, na verdade, por uma vida cristã mais instagramável. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Não existe maturidade sem sofrimento. Não existe crescimento sem um preço a ser pago. Não deixe essas falsas teologias ou filosofias vãs enganar você. O compromisso do Evangelho de Jesus é a redenção do homem, é salvar a sua alma. E nesse caminho de salvar a sua alma, é santificar a sua vida, é transformar o seu caráter aos moldes do caráter de Cristo. Esse modismo que a gente vê, ele veio, na verdade, para desvirtuar, para corromper as igrejas, onde em muitos casos elas acabam deixando seduzir pelos falsos ensinamentos de riquezas terrenas e barganhas com Deus. Os púlpitos, na verdade, eles deveriam ser lugares de ensinamentos da palavra de Deus. Mas hoje existe um sensacionalismo. Não poucas vezes entrei em muitos cultos aí e eu presenciei lugares assim onde eu fui buscar um alimento para minha alma e eu acabei saindo de lá mais faminto do que quando eu entrei. Que eu não consigo suportar é quando eu vejo um pastor coach ganhando dinheiro com palestras, livros, subindo na plataforma e lendo uma passagem das escrituras, e aí naquele momento ele fecha a Bíblia e começa a fazer ensinamentos de autoajuda, de superação financeira. Isso me enraivece, dizendo que você vai vencer os seus gigantes, e aí você coloca aquele gigante como uma superação empresarial, como um fato na sua vida, uma conquista que você precisa fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. O maior gigante que você luta todos os dias é contra você mesmo. Jesus pede para você crucificar a sua vida e aí então você segui-lo. As maiores lutas, os nossos maiores gigantes, é a luta do meu eu contra a mim mesmo todos os dias. Meus irmãos, por que essas coisas acontecem? Isso acontece porque nós estamos vivendo uma geração rasa na palavra de Deus. Os nossos irmãos não leem mais as escrituras. As igrejas não possuem mestres. As igrejas, na verdade, que têm mestres, possuem cultos temáticos, cultos de libertação, culto da família, culto da prosperidade pessoal e por aí vai. Então, assim, onde não tem espaço para aprender a palavra de Deus, não é difícil a gente começar a perceber um desvio doutrinário, né? Desvio da palavra de Deus ou entendimento errado das escrituras. Saiu
recentemente uma pesquisa, ela mostra que 85% dos membros das igrejas gostariam que seus pastores falassem mais sobre o Apocalipse. Mas eu te pergunto, como ensinar se eles mesmos não conhecem sobre escatologia? Então eu quero encerrar esse vídeo aqui e eu preciso mais um pouquinho da sua atenção, que eu quero dizer algumas coisas. O foco principal do príncipe desse mundo não é fazer você pecar, não é deixar você à mercê do pecado, mas é distrair você. Ele quer deixar você sem tempo para que você não tenha vida com Deus, para que você não aprenda, para que você não cresça e por consequência você não amadureça. Paulo fala isso aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses ele diz que virá a apostasia. A apostasia ela não vem de um desvio doutrinário grosseiro, ele vem de pequenos desvios doutrinários, de evangelhos ambíguos que são inseridos no meio do corpo de Cristo. Por isso que aqui no Papo com Deus nós nos preocupamos muito com a palavra sã doutrina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, todo prédio cresce sem estrutura, ou seja, sem fundamento, esse prédio cai. Você quer saber a qualidade de uma igreja? É preciso você conhecer a casa dos seus membros. Visitei já a casa de algumas pessoas, de alguns amigos, de alguns irmãos amados em Cristo. E que eu percebi? Maridos que traem esposas, filhos desconectados, rebeldes, que falam palavrões com seus pais, ou seja, relacionamentos totalmente em risco e muitos deles quase destruídos. E tudo isso, irmão, vem porque a igreja não preza por pregar a sã doutrina. Porque se você tem sã doutrina no meio da igreja, você tem membros preocupados em aprender as escrituras, nós vamos ter então um fundamento, um prédio sendo erigido sobre fundamento. Jesus diz que aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, e aí ele coloca essa metáfora, rocha significa ele, a pedra, né? Essa casa acaba então batendo um vento, ela acaba desmoronando. Então nós chegamos num tempo de tanta fartura de literatura, de cursos, videoaulas, audiobook, acesso à informação e estudo da palavra de Deus, é tudo tão vasto, né, para que a gente possa ter alcance às escrituras, que é a responsabilidade nossa aprender e guiar a nossa família no caminho da verdade. Então eu quero deixar uma exortação do profeta Amós para você, para deixar um verso bíblico para esse nosso devocional aqui. Amós 8:11 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir todas as palavras do Senhor. E eles irão o quê? Errantes, de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha só essa exortação, irmãos. Por isso, o meu desejo e as minhas orações têm sido para que Deus desperte o interesse da igreja para o aprendizado da palavra, enquanto ainda há tempo. Deus precisa de homens e mulheres maduros na palavra de Deus. Estude a Bíblia hoje, para que amanhã você tenha a sua casa edificada sobre a rocha. Eu preciso fazer alguns lembretes aqui para vocês que nos seguem aqui no canal. Você que é novo aqui, eu vou pedir para você, por favor, se inscrever aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo e coloca aqui abaixo o que você acha e o que você tem visto dentro das igrejas. Não exponha o nome de ninguém, nem o nome de nenhuma congregação, mas exponha aqui o que você tem visto, que você não tem gostado no meio das igrejas. Também preciso fazer um lembrete aqui nesse vídeo, que você pode ajudar o nosso ministério comprando as revistas ilustradas e estudos bíblicos do Papo com Deus. Se você compra uma revista com QR Code, ilustração, mapa mental, timeline, para facilitar o seu entendimento, tem várias videoaulas nessa revista, de quebra, meus irmãos, você ainda ajuda os nossos trabalhos missionários aqui no Brasil. Diversos missionários que a gente ajuda e opera aqui no Brasil, as nossas alianças em Angola, Moçambique também, e outros países que nós já estamos fazendo algumas alianças. Se você tem o desejo, você pode mergulhar mais fundo na palavra de Deus através do Clube de Estudos Bíblicos do Papo com Deus. Tem mais de 280 e-books que eu e o Uber já escrevemos lá para edificar a sua vida. E também tem diversos cursos lá com videoaulas para você aperfeiçoar o seu conhecimento na Escritura. E a mesma coisa, qualquer material consumido aqui no Papo com Deus, você abençoa o nosso ministério aqui no YouTube e também os nossos trabalhos missionários, ok? Você tem e-books lá a partir de R$39, também você pode se tornar membro e levar todo o pacote, mais de 280 e-books e todos os cursos gratuitos, amém? Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade, colecione os nossos estudos. Peça já a sua, embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus.